Toda empresa tem problemas. E, aliás, se você não conseguir resolver os problemas da empresa, você não estaria nem trabalhando lá, porque, afinal, se toda empresa tem problema, você tem que ser um agente de resolução desses problemas. Agora, a forma como você faz isso é fundamental se você quer ser promovido. Por quê? A tua abordagem aos problemas, ela é crucial, principalmente quando você começa a subir de cargo, onde vão ter mais problemas. Então, a forma como você aborda esses problemas, ela vai fazer com que você continue crescendo na carreira ou não. Então, a melhor forma da gente abordar os problemas é ter foco na solução, tá? E não no problema. A gente precisa dar foco na solução. Mas o que é isso? Tem uma história que eu, sinceramente, acredito que não seja verdade. Eu acredito que é uma lenda urbana. Mas é uma história interessante para a gente mostrar o foco no problema e não na solução, o foco errado. Então, dizem o seguinte, dizem que os astronautas, na época lá daquela corrida para o espaço, tanto os americanos quanto os russos, eles perceberam que não era possível escrever com uma caneta comum no espaço. Porque, é claro, a caneta comum, ela funciona pela gravidade, né? Vai descendo a gravidade. E como lá não tem gravidade, a tinta não sai. Então, eles não conseguiam escrever. O que a NASA fez? A NASA, lá com toda a tecnologia, aqueles profissionais qualificados, ele investiu um dinheirão em pesquisas e inventou uma caneta que escrevia no espaço. Bom, os astronautas americanos então ficaram orgulhosos e usaram essa nova tecnologia no espaço. Já a Agência Espacial Russa simplesmente passou a usar um lápis. E o que acontece? Isso ilustra bem o foco na solução e não no problema. Por quê? O problema, qual que é o problema? A caneta não escreve. Se você vai fazer o foco no problema, você tem que dar um jeito de fazer a caneta escrever. O problema é que, para fazer isso, você acaba gerando novos problemas. Você gastou um dinheirão para fazer isso, você investiu tempo, investiu recursos em pesquisas, entre tudo aquilo que acontece, né, outros problemas. E esse é o foco no problema. Agora, qual que é a solução que a gente tem aí? Ora, eu preciso escrever alguma coisa na gravidade zero. Então, quando eu vou para o foco na solução, eu não preciso de uma caneta, eu só preciso escrever alguma coisa. Então eu preciso de alguma coisa que escreva na falta de gravidade. Eu uso um lápis. Isso é muito mais simples, muito mais barato e não gerou nenhum efeito colateral. Consequentemente, isso a gente faz na empresa o tempo inteiro, né? A gente acaba dando mais foco no problema que na solução. Então, como que a gente pode fazer no dia a dia para focar na solução e não no problema? Bom, a primeira coisa é o enfoque que você dá para a situação. Esse tipo de adversidade, esse tipo de problema vai acontecer, isso é certo, você tem que aceitar. Agora, pensa que essas adversidades, esses problemas, elas não são ruins, elas são uma chance de você evoluir. Então, porque esses empecilhos que acontecem, eles motivam a gente a pensar em soluções, a deixar a mente mais ativa, mais aberta. A gente se torna mais forte, se torna mais criativo, né? Aqueles indivíduos com foco na adversidade são aqueles que passam a estudar a origem da falha e estão sempre buscando culpados. Então, eles desistem, né? Acabam desistindo muito fácil frente aos obstáculos mais simples. Por quê? Os obstáculos simples acabam virando muros gigantes pela forma como você encara isso, né? Os problemas acabam se tornando maiores do que eles são de fato. Essas pessoas não são promovidas, né? Agora, aqueles que preferem buscar alternativas para resolver o problema, essas estão focadas na resolução. Elas entendem que encontrar uma solução vai fazer os profissionais melhores, mais respeitados, mais procurados. Então, eles se tornam obstinados, sem serem teimosos, e é isso que a empresa precisa. Alguém que resolva e não que cause mais problemas. Por isso que esse profissional é promovido sempre. Agora, quando você tem o enfoque certo, que você precisa de empatia. Poxa, por que a pessoa está fazendo isso? Às vezes é um problema que a pessoa está causando. Por que ela está fazendo isso? O que leva ela a se comportar dessa forma? O que falta para ela agir dessa forma? Né? Qual medo, qual insegurança que ela tem? E saber isso é fundamental para o próximo passo, que é definir limites. Mas você tem que tomar cuidado aqui, tá? A forma como você faz isso é fundamental para os limites darem certo. Por exemplo, aquele liderado, colega, se você não for líder, né, fica toda hora te pedindo, te perguntando alguma coisa. Você não pode chegar para o cara e falar assim, pô, para de me encher o saco. Se for seu chefe, então, aí você não vai falar mesmo. Então não dá para mandar ele parar de encher o saco.
Mas eu já vi muita gente explodir com o chefe, né? Bom, como é que eu vou ter tempo de fazer o que você me pede se você não para de me chamar aqui? Já vi isso acontecer mais de uma vez. Então, definir limites é você mostrar que você entende as razões da outra pessoa e propor opções que atendam à razão dela estar agindo assim. Então, por exemplo, mostra para o seu chefe que você entendeu o que você precisa fazer e combina um dia, um horário para entregar o que ele pediu. Combina também alguns checkpoints, ou seja, alguns dias e horários para você passar o status para ele. Assim ele não precisa ficar te pedindo. E eu garanto que se você entender os motivos da pessoa agir daquela forma, você consegue pensar em soluções para qualquer caso. Uma outra coisa é você fazer sugestões de melhoria de processo. Ou seja, você combina com a pessoa a melhor forma de fazer aquilo. E o que é combinado não é caro. Então você vai sempre ter foco na solução. Ou seja, aquele problema te causa algum transtorno. E isso é o que você precisa resolver. Se um liderado vem te perguntar alguma coisa toda hora, o que está faltando para ele? Treinamento, insegurança? Só entendendo isso você vai encontrar uma solução. E você tem que puxar a responsabilidade para resolver o problema para você. Porque no final das contas é você que sofre as consequências. Então, o que você vai ter que expor o problema, mostrando as consequências que você tem e sempre buscando soluções compartilhadas. Com isso, você está sempre focando na solução e não no problema. Isso é extremamente importante. Gostou desse conteúdo? Então, dá o seu like, se inscreve aí no meu canal e compartilha. Quem sabe você não conhece alguém que está sempre focado mais no problema que na solução e precisa ouvir isso para tentar mudar um pouquinho, ter mais consciência.